Fala galera, Lindolfo Alves aqui do Jogo da Receita para mais um vídeo aí sobre construir seu aplicativo do zero sem saber programar com IA. E nós estamos aqui já na quarta aula, quarto vídeo aí sendo gravado para aquelas pessoas que querem tirar a tua ideia da cabeça e que ainda não sabem programar. 2026 chegou, ficamos aí esperando e contamos os dias praticamente aí por 365 dias. Enfim, nossos sonhos, nossas idealizações, nossas promessas, para alguns se realizaram, outros não realizaram, e aqui estamos aqui renovando as esperanças para que 2026 seja melhor, para que 2026 seja mais produtivo e que para 2026 todas as pessoas consigam aí realizar seus sonhos, suas idealizações, suas promessas e, enfim, que realmente achem aí o que estão plantando, né, para a gente colher lá na frente. E agora chegou o momento de você criar a sua aplicação, o seu software, o seu SaaS aqui com a gente. Então, recapitulando aqui no que a gente está trabalhando. Estamos trabalhando no Safety Lobby, já estamos indo aqui para essa quarta aula, onde no início, na aula 1, nós praticamente tiramos a nossa ideia da cabeça, colocamos ela ali na IA, validamos essa ideia. Depois dessas ideias, nós fomos lá e transformamos ela no PRD. Nesse PRD são os requisitos técnicos do projeto, e a partir disso, nós começamos aí na última aula a fazer o projeto dentro do Lovable, tá? E que nós já criamos toda a parte de página de vendas básica, criamos a estrutura básica do projeto, criamos aí o sistema de cadastro de usuários, de senhas e afins, criamos aí o primeiro input também sobre os dados que a IA vai analisar, as buscas que eles vão fazer por dados públicos, para poder confrontar aí o que, de certa forma, a pessoa está procurando, se é verdade ou não, e se dá match ou não com as informações. Então aqui a gente tem que entender o seguinte: temos uma aplicação no ar, uma MVP? Não, está longe disso. Por quê? Nós criamos o básico, nós criamos o esqueleto de tudo. Apesar de você ver ali a plataforma já criando usuário, já com plano aqui, plano ali, as coisas ainda elas não estão funcionando da forma como deveriam. Nós criamos o quê? Uma base, né? Pensa igual nós estamos criando aí uma casa, né? A gente tem que ali começar com o alicerce dessa casa, fazer ali né, chama ali das vigas, né, enfim, as sustentações, as sapatas ali para poder construir o prédio acima, e com isso nós estamos, de certa forma, aí, preparando a casa para ela receber carga, para ela receber projetos, né? No nosso caso aqui, para ela receber dados aqui que vão ser parte do projeto. Então, agora, o que que nós vamos começar aqui a meter a mão na massa? Vamos começar a refinar para, de fato, as coisas funcionem da maneira como nós gostaríamos, tá legal? Então, qual que é o objetivo dessa aula hoje aqui? Nós vamos começar a refinar esses inputs esperados, né, pelo uma pessoa que vai contratar o plano do Safety Love. Ela vai colocar ali, muitas vezes, uma informação que ela tem, seja um telefone da pessoa, seja uma imagem da pessoa, ela vai colocar um bairro, uma cidade ali que essa pessoa diz que mora, e todas essas informações futuramente elas vão servir para análise de informações públicas e consulta em birôs de informação, para que o projeto aí possa analisar essas informações e depois trazer algumas confirmações sobre os achados aí, tá legal? Então, sem mais delongas, vamos lá começar com colocar a mão na massa. Trocar de cena aqui, pronto. Agora que estamos na cena aqui. Então, como vocês podem ver, nós estamos aí, nada foi mexido nesse projeto, tá? Nós estamos aí de onde nós paramos, né? E agora nós vamos aqui dar uma recapitulada navegando aqui o que está pronto e o que não está, tá legal? Então vamos lá. Então nós colocamos aqui uma verificação rápida, essa aqui para a pessoa começar a fazer aqui, ter o primeiro aha moment dela, né? Você lembra que a gente falou do PLG, que a pessoa tem que ter um primeiro ganho, né? Saber ali rapidamente ali o que que precisa ter de informação para que ela tenha um ganho rápido ali, seja de, como se podemos dizer assim, seja de ganho de informação, seja de ganho ali de chegar em algo, né? Ou seja, obter ali alguma informação, seja executar alguma tarefa inicial que ela veja que ela teve ali, de certa forma, um resultado, tá? Então é o aha moment aí que a gente tanto fala, tá? Eu pretendo falar muito ainda isso daí, pessoal, num capítulo específico sobre Perry Hill, tá? Tem várias maneiras, né? Então, aqui você pode ver foi basicamente a landing page de vendas, né? Os planos aqui gratuitos, um FAQ e aí um slogan, né? Sua segurança merece cuidado. Então, aqui, se nós pegarmos e colocarmos as informações aqui, ele vai começar e vai fazer o quê? Uma série de buscas aqui. Como essa pessoa se apresentou? Sei lá, Ghost Lover, né? Qual é a região que ela se apresentou aqui? São Paulo, SP. O perfil online ela tem, né? Eu vou estar o meu aqui, dados de contato. Ela deu alguma informação? Ajuda, ela disse que é médico. Ele, na verdade, né? Ele disse que é médico. E vamos ver aqui as informações públicas de novo. Isso aqui está tudo mocado, tá? Então quer dizer que não tem nada funcionando de análise aqui ainda.
mas já dá mais ou menos aqui uma forma de como é que o aplicativo está trabalhando, né. Perfil Ghost Love é consistente com boa presença verificada. É mentira, né, isso aqui é tudo informação mocada. Envia o relatório completo, aí ele pede para você criar uma senha, você já tem uma conta, entra aqui, né, coloca a tua senha, e aí ele entra no dashboard aqui, né, então já tem aqui as configurações aqui passadas, verificações agora, então então o que que a gente vai fazer aqui? Então nós vamos voltar para o ChatGPT, né, eu prefiro, estar ali, dando as instruções do ChatGPT, fazer com que depois ele crie um prompt, quando eu ficar iterando bastante ali com o ChatGPT sobre uma determinada instrução, uma determinada ideia, que depois ele vai lá e coloca um prompt para poder executar isso, né, pelo menos eu prefiro assim, legal? Então é o que nós vamos fazer aqui. Então, o que que eu quero fazer aqui? Vamos começar primeiro a construir aqui todo o modelo de planos, tá? Créditos, enfim. Hoje não tem esse modelo aí de limites de créditos, créditos extras, controle de quantos créditos a pessoa pode ter e afim. Então acho que esse é o primeiro passo, né, para a gente fazer. Então como que nós vamos fazer isso sem conhecimento de programação? Vamos conversar com a IA como se a gente estivesse pedindo para um desenvolvedor fazer. Tá, vamos começar aqui, ó. Quero que o sistema de controle de planos tenha definido seus limites de uso e controle de créditos e que tenha as renovações de planos sempre do dia a partir da virada dos 30 dias do plano anterior, certo? Então aqui a gente está pedindo: "Ó, eu quero que os planos sejam mensais", né, ou seja, mensais, tá? Feito isso, o que que a gente vai pedir agora para ele? A gente vai pedir para ele respeitar os limites de planos contratados. Então vamos colocar o seguinte, faça o controle rigoroso dos créditos/consultas usadas definidas por cada plano. O usuário nunca poderá usar mais que o contratado e, se ele chegar no limite, oferecer um upgrade para ele para o próximo plano e, se não houver, oferecer créditos avulsos de consulta. Mas esses créditos avulsos de consulta só podem ser usados por quem tiver um plano pago ativo. Considerar então aqui, bom, então aqui a gente definiu que as pessoas vão ter que seguir um limite de créditos ali, utilizados ali de consultas dentro do plano dela, depois disso, se não houver mais, consultas dentro do plano dela, oferecer consultas avulsas, a gente pode oferecer pacotes de consulta avulsa, tá. Eh, então aqui, o pacote de consultas avulsas serão de 5, 10, 20, 40 e 25 e 50 consultas avulsas. As consultas avulsas não expiram, apenas as consultas dos disponíveis nos planos mensais. Então aqui, ó, tem toda uma lógica de cobrança aqui, tá. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ó, vou ter compras avulsas aqui que a pessoa pode fazer dentro de um plano, tá. Só que dentro desse plano, os créditos ali relacionados às consultas mensais, eles expiram se a pessoa não usar. Já as consultas avulsas compradas, como se fosse uma carteira virtual, ela não vai expirar, tá legal? Bem, então aqui a gente resolveu a questão da consulta, a questão dos limites e a questão das renovações. A partir do momento em que ele fica inadimplente, será feito uma tentativa de cobrança, dia sim, dia não, no Stripe. Então aqui a gente está começando a falar já sobre o modelo de pagamento, tá, pessoal? Que a gente vai estar usando o Stripe aqui para fazer as consultas, por até 30 dias. A partir do momento em que não conseguir cobrar após 30 dias, a assinatura será cancelada e o usuário entrar novamente na plataforma terá a informação de que o plano está suspenso e ele precisa
assinar um plano disponível novamente. A pessoa, mesmo que tenha créditos avulsos disponíveis, não poderá usá-los, não tiver uma assinatura ativa. Então aqui a gente vai agora fazer todo o sistema de controle de planos aqui, legal? Seja, aí se lembra lá do que a gente quer que esse prompt seja, né? Seja um especialista em desenvolvimento de software com grande experiência no desenvolvimento de SaaS B2C e implemente este plano. Veja, analise também se existem outros fatores não mencionados aqui que devem ser levados em dúvidas, pergunte. Não assuma nada sem confirmação. Tenha como benchmark os maiores SaaS B2C do mundo como referência de implantação do sistema de planos e cobranças e gatilhos de pagamento ou cobrança. Então, aqui a gente deu agora um bom plano aqui para o ChatGPT pensar, fazer um benchmark, analisar toda a lógica que nós pedimos aqui. Vocês podem ver que nós não colocamos nesse plano. Nós pedimos basicamente para ele ser um desenvolvedor de software, né, com experiência em implementação de planos, créditos, vendas de software B2B, SaaS B2B, tá legal? E aí, basicamente, o que aconteceu? Nós demos toda a lógica que eu desejo para o meu negócio, né? A lógica que a gente quer para o Safety Love. Depois disso, aí agora é com ele pensar nessa lógica aqui, aí a gente vai concordar com ele ou não. Olha o que ele vem aqui. Beleza, dá para implementar isso bem, né? Dá para implementar isso bem Netflix do B2B. Simples para o usuário, implacável no limite e com cobrança tuning automático sem gambiarra. Abaixo vai ainda implementado, produto na engenharia do seu sistema de planos, crédito e inadimplência, como que você pediu nos pontos, que normalmente quebra esse tipo de setup em SaaS, né? Regra de ouro, créditos não são um número solto, são um ledger. Você só guarda credit remaining num campo e vai incrementando. Aí aqui, gente, é aonde a IA entra ali como o seu tech lead, né? Ou seja, como o seu líder técnico. A IA, ela entra ali como o seu sócio, né, com conhecimento de tecnologia, né? Você tem a ideia, agora a IA, ela vira aí, de certa forma, o seu, vamos chamar, o seu braço de engenharia de software, tá legal? Então aqui, ela vai falar sobre um monte de coisas técnicas, que você tem que ler para saber se bate com a história lá, né? Corrida de recorrência, bug de rollback, fraude simples, suporte infernal, sumiram minhas consultas, né? Modelo, ledger de transactions, tipo extrato bancário. Então, entidades mínimas, plano ID, nome, monthly allowance, features, upgrade to plan ID, subscription. Então, tudo isso aqui é acreditar que nem maldito, tá? Que os devs muitas vezes ficam falando, 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 conversando, 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 que você não entende absolutamente nada, mas eles sabem de tudo, né? E aqui tá a forma como ele vai criar tudo, tá? Então, no fim aqui, ele vai falar, ó, nesse plano aqui você vai ter uma auditoria perfeita de consumo atômico, né? Renovação sempre 30 dias, não calendário. Você pediu virada do 30 dias do ano anterior. Isso não é mensal calendário, isso é ciclo fixo 30 dias. Como fazer isso no Stripe do jeito certo, né? Cria os planos recorrentes, tá, tá, tá. Assim, toda renovação acontece a cada 30 dias sempre, sem depender do mês, 28, 30, 31. O Stripe suporta o controle de ciclo via bidding cycle, enter, mas para exatamente seguir do caminho mais limpo é intervalo entre dias, quando você evitar drift de calendário. Adoc bidding cycle enters explica direitinho como os créditos funcionam e o que você pediu. Ciclos do crédito, planos mensais. Criar um credit bucket ou tipo de plano a cada período, né? Consumir sempre desse bucket primeiro. Expirou, some do disponível automaticamente, não precisa deletar, só fica, expira agora, né? Créditos avulsos, só pode comprar se, né, subscription access ativo, ou seja, só se a assinatura estiver ativa. E aí ele vai criar aqui. Não expira, mas pode ser consumido se a assinatura estiver ativa. Regra de gating. Pacote singular 25. Ordem de consumo, o mensal e depois o add-on. Bloqueio rigoroso. Nunca passar do contratado. Aqui é onde o Estado grande não brinca, né? Regra de consumo, transacional. Validar subscription status, verificar se é suficiente negar, para oferta. Chegou no limite, oferta de upgrade. Se não, add-on. Fluxo de experiência do usuário, sem firula. Se usar mais de 100%, você atingiu o limite. Botão 1, fazer upgrade. Botão 2, comprar consultas avulsas. Implementação de Stripe, upgrade, trocar price, se você usa
o seu portal, dá para deixar o próprio Stripe hospedar isso. Menos trabalho, menos bug. Bacana. Isso aqui ele quer dizer o seguinte, cara, não faça o checkout. Deixa por conta do Stripe, né? E vamos deixar o Stripe aqui porque ele é muito bom, tá, gente? Depois a gente vai falar bastante sobre o Stripe aqui, né? Pode ser um time payment, inadimplências. Dia sim, dia não por 30 dias. Depois cancela e suspende. Você tem uma política bem específica de Dunning. O que dá para fazer nativo no Stripe? Stripe Billing tem Smart Retries e configuração tentativa de cobrança. Olha aí, isso é bacana. E tem alerta importante. Retries longos podem sobrepor faturas de períodos diferentes se você não tomar cuidado. Minha recomendação de Estado Grande é use Stripe para tentar cobrar, não para reinventar pagamento. Você controla o que pode fazer, seu app baseado no Estado. Então, o que ele quer dizer aqui, ó? Você quis colocar uma regra aqui que o Stripe já faz nativamente. Não tenta colocar, não tenta reinventar a roda. O Stripe já vai tentar fazer isso aqui, né? Então, você só fica escutando o resultado do Stripe. Legal? E aí, aqui, ele vai deixar as janelas aqui, né, de assinatura, etc e tal. Enfim, aí se passar de 30 dias sem pagamento, cancela o Stripe, né? Ou marca como um pay, depois cancelar. Ao lugar no plano suspenso, assim, novamente. Importante, você pedir assim, dia não. Se o Stripe não deixar gravar exatamente essa cadência no dashboard, depende da configuração da sua conta, tem duas opções. Ajustar a política para o retrar inteligente, dentro de 30 dias, melhor recuperação, implementar um job seu que a cada 48 força a nova tentativa, né? Aqui no caso, o que a gente vai fazer? Vamos deixar que o Stripe faça esse gerenciamento, tá? A gente vai mudar aqui. Regras de gate, as pegadinhas que você já antecipou. Você foi claro, e isso é bom. Sem assinatura ativa, não usa mensal, não usa avulso, mesmo que tenha saldos avulso. Ele bota a regra aqui. Webhooks que você vai precisar, no mínimo. Tal, 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 tal. Coisa técnica aqui, tá? E tudo isso vai vir, na verdade, do Stripe, tá? Políticas normalmente faltam e você deve incluir, para não virar caos depois. Olha aí, né? Aqui vão alguns pontos que quase ninguém define e depois paga com juros. Quando o usuário faz um upgrade no meio do ciclo, você quer manter os créditos já consumidos e apenas liberar mais limite proporcional. Resetar o allowance na hora do upgrade ou criando bucket extra, né, com diferença no upgrade. Benchmark comum. Upgrade imediato com prorata, tá? Ou seja, o que é o prorata aí, entendeu? Vamos supor que o plano é R$ 10, e você está no dia 15, você tem 15 dias de plano. Você vai para um plano de R$ 20, em vez de cobrar os R$ 20 já, você vai cobrar só mais R$ 10 de prorata, tá? E aí você faz um delta dessa diferença de planos aí. Eu sugiro o delta, porque evita ganhar créditos infinitos trocando plano, né? Downgrade também é a mesma coisa. Cancelamento voluntário, né? Decisão padrão. Ó, uma coisa que eu não tinha pensado. Cancelamento, óbvio, você tem que cancelar. Aí ele define aqui, time zone virada, tal, tal, tal. Se você virar X, converta. Multiusuário workspace, existe conta com equipe, antifraude, bloqueia com pin loop, pá, 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 pá. Aí ele tem 10 perguntas aqui que ele precisa responder aqui. Vamos lá. Bom, upgrade no meio do ciclo. Ao subir do plano, você quer resetar o saldo mensal no delta ou considera só o delta? Então vamos responder delta. Pergunta número 2. Durante o dunning, né, de 30 dias, o usuário pode usar o produto normalmente ou você quer bloquear o consumo imediatamente e só liberar para pagar? Bloqueia imediato e libera só depois que pagar. Por que a gente está pedindo isso, gente? Porque é o seguinte, como isso vai ter custo, se eu deixar o cara usando ali e ele não renovar, o que vai acontecer? Ele pode se tornar um inadimplente, e aí o que vai acontecer? A gente simplesmente vai pegar e vai ter esse custo e não vai ter lucrado, tá? Pode ser que a gente mude isso no futuro? Pode. É ruim isso? É. É bom você deixar o cara ali, né, pelo menos uns 7 dias usando, né? Mas como isso tem custo de terceiros, né, que a gente vai implementar, IA, consultas externas e afins, é melhor a gente colocar para travar agora e depois a gente vê como resolve isso, qual fica a melhor experiência do usuário. Quando o usuário assina novamente, depois de cancelado, você quer preservar os avulsos antigos ou você quer preservar créditos avulsos antigos, eles continuam lá ou só voltam a ficar utilizáveis, correto? 3, preserve os antigos. Vamos deixar ele usar o que ele já tinha lá. 4, seus planos são usuário por workspace, por usuário, né? E responda a isso que eu te devolvo. Regras finais, esquema do banco, fluxo webhook, job sequências e a lógica de consumo, upgrade e add-on de implementação. Uma coisa que a gente quer colocar, vamos migrar o esquema de tentativa de pagamento para o gerenciamento do Stripe, ao invés de dia sim, dia não. Então, acatamos aqui o que a IA falou. Então, o que você pode ver aqui é que ela vai conversando com você aqui e vai pedindo todas as dúvidas, desde que você faça o quê? Você coloque o prompt correto. E você defina ali realmente como você quer que ela age, entendeu? Então, agora ela vai pensar um pouquinho aí e vai começar a resposta para gente. Então, perfeito. Agora, ele já tem aqui, né, todas as respostas dele, as regras oficiais do produto, as que viram contrato de sistema, assinatura ativa é cartão de acesso, créditos mensais expiram, add-ons não, nunca passa do limite, se não tem oferta, upgrade, modelo de dados, fluxo mensal a cada 30 dias, consumo de crédito
ele vai bloquear quando não tiver, upgrade, delta não reset, implementação add-ons, inadimplência com Stripe gerenciando retries, comportamento lá no SaaS, e aqui por fim ele vem as telas gatilhos aqui, né, ó, quando você bater 80% ele já fala, ó, compre, quando bater 100% hard stop e bota o modal de upgrade. Quando tiver aqui o past due aqui, né, ou seja, numa cobrança, ele vai botar aqui regularize. Pontos que você não citou, idempotência, né, em consumo em webhooks. Stripe reenvia webhooks, o sistema não pode duplicar budget. Concorrência. Duas consultas simultâneas não podem ocorrer usando o mesmo cartão. Estorbuço. Você reembolsar um add-on, você precisa dar refund na ledger e ajustar o bucket. Só que são coisas que depois a gente vai ter que construir no administrativo, tá, pessoal? Muitas vezes vai ter uma pessoa que vai falar, não veio nada e me cobrou. Pode ser um bug, pode ser, enfim, algo que realmente tenha acontecido, né? A gente vai ter que ter depois uma admin para controlar isso, tá legal? Auditoria e suporte, mudança de plano admin, testes, né? Só faltam duas decisões pequenas, né? Não vou assumir ordem mecânica. O upgrade do delta. Você quer um delta cheio simples ou um delta proporcional ao tempo restante? Então a gente quer aqui um proporcional ao tempo restante. Quando, né, o past due, né? Quando uma fatura estiver aberta, você quer bloquear somente consultas ou bloquear tudo? Somente consultas. Deixa o cara lá ver o resto. Somente consultas. Então agora a gente está aí basicamente com o entendimento do ChatGPT aqui correto de como deve ser implementado o sistema de gerenciamento de assinaturas, os seus limites, as suas recorrências. Então, basicamente, o que você fez aqui? Você construiu um sistema dentro do seu SaaS de controle de crédito, de planos e downgrade com IA sem saber programar. E tudo isso nós fizemos basicamente o quê? Em 30 minutos, nós fizemos aqui o quê? Toda a parte de arquitetura, legal? Então, bem importante aqui, fizemos arquitetura, isso aqui ainda não está sendo implementado, nós agora vamos pedir o que agora? Um PRD para ele executar isso aqui juntamente com um prompt para ser executado no Lovable, legal? Então ele está repassando aqui todas as regras, ele está dando aqui alguns casos aqui e explicando. Agora, o que nós vamos falar aqui? Seja um especialista em engenharia de software com o uso de Lovable. Crie um PRD para execução no Lovable com o prompt. Agora a gente vai fazer o quê? Transportar isso daqui para o Lovable. Tá? Então ele vai aqui, ó. A ideia é você colar o prompt inteiro no Lovable, ele vai entender as regras de negócio, modelos de dados, fluxos, estado, integrações com o Stripe, Edge Cases. Então aqui a gente já vai tratar aqui a integração com o Stripe. Eu não sei se vai dar tempo para a gente terminar isso daqui hoje, né, falando de Stripe, porque nós já estamos aqui com metade do tempo aqui da gravação, mas vamos ver até onde dá, tá? Senão eu corto aqui e depois a gente vai falar só de Stripe aqui. Então ele está falando de todo o escopo, todas as regras de negócio, e como funciona o cliente de planos, das fórmulas, a inadimplência, o modelo de dados, os fluxos principais, sobre limites, e aí por fim você tem aqui o prompt no Lovable, tá legal? Vamos aqui então. Você é engenheiro de software sendo especializado em SaaS B2C com Stripe. Tá, né? Então, vamos começar aqui tudo isso aqui para o Lovable entender o projeto, né? E agora, o Lovable vai querer, então ele vai entender exatamente o modelo ali e nós vamos depois colar o prompt para execução. Bom, agora ele aqui entendeu, né, tudo sobre o PRD que colocamos e ele já está falando aqui toda a parte do que precisa ser feito, as tabelas, os créditos, os planos, o que ainda temos e não temos, né? Stripe, Ledger, buckets, assinaturas. O PRD requer aqui, né, algo bem complexo, os relacionamentos. Olha que bacana aqui. Isso aqui é coisa de arquiteto, de pessoa que sabe criar toda uma arquitetura de banco de dados de relacionamento, gente. Então você tem isso daqui sem saber programar. Olha que bacana. Então aqui ele está falando tudo o que ele seguiria. Então, a partir do momento aqui que nós temos o PRD, eu confio para que o Lovable comece a executar isso, ao invés daquela simplicidade que o ChatGPT colocou, né? Vamos voltar aqui. Olha a simplicidade que o ChatGPT colocou aqui no prompt, tá? Então, a partir do momento que nós temos o PRD, o jogo é com o Lovable, tá? E aí falando de políticas, que agora ele entende aqui dentro do escopo do projeto, do que já foi feito, essa diferença. O ChatGPT não sabe isso aí. Tá? Então, o legal do ChatGPT é a gente discutir a arquitetura e ele montar o PRD. A partir desse momento, com a execução de software, o Lovable, ele já tem toda a estrutura que existe hoje, já sabe quais caminhos
ir ou não e o que que vai precisar quando for implementar isso, coisa que ou nós teríamos que dizer para o ChatGPT, né, ou teríamos que ter toda uma arquitetura, documentada para que o ChatGPT pudesse entender, e ele não tem essa memória, né, ou seja, ele não tem esses documentos lá para poder, enfim, começar a entender todo esse processo, tá legal? Então aqui, ó, ele tá falando habilitar o Stripe, ele tá falando de uma série de questões aqui, refaturamento, tá vendo? Coisas que o sistema não o ChatGPT não sabia, vai ter que refaturar aqui uma série de coisas, né. A página de planos, o dashboard, a verificação, a conta, a migração de dados, né, os arquivos novos que vão ser criados, os arquivos antigos, né. E aí você vai precisar a tua chave do Stripe, você vai precisar do webhook do Stripe, depois você vai precisar aí criar os produtos dentro do Stripe, tá, com os preços. E aí a ordem de execução dele. Então ele fala: "Você quer aqui implementar esse plano?" E nós vamos obviamente falar: "Sim, bora lá começar a implantação desses planos aí, minha gente." Então agora, o que que eu vou fazer enquanto isso, né? Ele vai pedir aqui a chave da Stripe. Eu já tenho uma conta da Stripe, né, então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar simplesmente e vou, dar a minha chave da Stripe aqui para ele usar, legal? Então, eu vou tirar aqui a câmera aqui por um momento, tá legal? Vou entrar lá no Stripe, vou fazer aí o login para poder pegar a chave. Eu vou fazer depois uma aula só de Stripe, só de integração com o Stripe, tá, gente? Eu espero que eu não precise entrar com SMS, porque se eu precisar entrar com SMS eu tô ferrado, pois eu não estou no Brasil e não estou com o meu. Ah, legal. Ele pediu para consultar aqui o app de autenticação. Ah, sim, claro, de autenticação. Voltamos aqui com a chave do Stripe. E aqui o que que ele pediu aqui, né? Ele está falando aqui para colocar, né, vai começar com as fases um e 2, vai executar aqui. Ele está pedindo aqui se Liquid Password Protection é uma forma de você manter o seu aplicativo seguro, você habilita isso lá nas configurações, nós vamos fazer isso depois, tá? Então ele concluiu a primeira fase, a fase 1 e 2. Colocamos a chave aqui do Stripe e agora ele vai continuar com o plano aí dos próximos passos, tá legal? Bom, aqui agora ele está pedindo novamente aqui para entrar com a webhook aqui do Stripe. Ele já criou já algumas definições. Ele agora está pedindo aqui para ele poder listar produtos lá na API do Stripe, tá legal? A gente precisaria consultar os planos ali. Agora ele vai criar os planos lá, já que ele está falando que não tem os produtos. Obviamente que esses planos aqui não vão ser os planos definitivos, tá? A gente vai depois mudar isso depois, enfim, os valores, etc e tal. Esses valores são só valores de exemplo, depois a gente vai fazer uma análise do mercado, mas eu acredito que o primeiro plano aí ele deva custar aí na faixa aí de R$ 67. E depois o plano com cinco consultas, aí ele deve ir para casa mais ou menos aí de uns 120, R$ 130, legal? Então isso ainda não está definido. Isso aqui é para fazer a definição desses planos de valores, gente, a gente precisa fazer realmente, né, se colocar ali no lugar e saber muito bem ali sobre a sua persona, para saber se ela tem a capacidade de pagar isso. Segundo, se ela tem a capacidade de pagar, ela vai ver valor nisso. Terceiro, quem não tem a capacidade de pagar, ela realmente se livraria de um problema maior, ao pagar isso, porque se ela realmente resolver um problema de uma dor dela muito grande, mesmo ela não tendo capacidade de pagar, né, ela vai investir, porque é algo ali que ela precisa de qualquer jeito para poder, vamos falar aqui no nosso caso aqui, ter um date aí, um encontro seguro, né, com uma pessoa, tá legal? Então, tudo isso daí tem que ser levado em consideração. E baseado nisso, você define os valores, né? Porque isso é um caso aqui que eu acho que, pô, você ontem mesmo aqui, a gente estava numa roda aqui de amigos aqui e a gente perguntou: "Pô, você pagaria R$ 70 para você saber algumas informações sobre uma pessoa que você quer encontrar numa rede através de uma rede social, para você saber se as informações batem ou não?" Ah, com certeza, foi um sonoro claro, né, pagaria sim, né. Então, essa também são, né, você não pode só achar, né, você tem que fazer um pouco de pesquisa de campo, né. E muitas vezes no SaaS aqui, o que que a gente pode fazer? Nós podemos colocar um primeiro preço ali para ter usuário, para ter case, né, para pelo menos empatar ou até mesmo ter um prejuízo no início. Mas depois disso, nós vamos pegar ali e, de certa forma, ir adaptando esse preço aos poucos, né. A gente mantém, obviamente, quem a gente tem como cliente no plano antigo ali, né, depois de alguns meses, etc e tal, a gente fala que a gente vai ter que aumentar os planos, etc e tal, isso pode, de certa forma, ser bom ou ruim, não sei, tudo vai depender do valor percebido, né, mas quando você fala em mexer com os planos ali, é algo meio complicado, tá.
Então, você pode ver que aqui ele já começou, né, a ter uma outra carinha aqui no sistema de planos aqui. Ver todos os planos, seu plano atual, né. Ó, agora eu vou atualizar as páginas de plano, agora eu vou atualizar os planos para entregar com o Stripe, agora eu preciso fazer a migração. Pá-pá-pá. Aí aqui resumo do que foi criado, né, as tabelas, planos, etc e tal, as funções, né, que são basicamente as funções que vão chamar aí o Stripe, ou seja, as APIs do Stripe, tá, a parte do front-end que já foi verificada, cria os produtos dentro do Stripe, né, aí aqui ainda a gente fica aqui com uma série de coisas a serem feitas, né. A primeira delas aqui é configurar o Stripe Webhook, né. O que que é esse webhook aí? O webhook pensa que é o seguinte, é uma forma de integração, é o seguinte, você tem 2 formas de fazer uma integração no sistema. A primeira forma de integração é você ficar chamando a API, chamando ali para verificar se alguma coisa foi feita ou não, né. E a outra forma é através de um webhook, né, você configurar um webhook, né, para que ao invés de você ficar toda hora chamando, você coloca ali uma função, né, programa uma parte ali do seu software para que quando o serviço de terceiro que você está consumindo, ele terminar de fazer o trabalho dele, ele simplesmente pega aqui e vai lá e comunica a gente ali que isso foi processado e a gente tem o resultado, tá legal? Então aqui ele fez aqui o webhook, os eventos, né, aí agora ele está falando o que que ele precisa fazer aqui para configurar o Stripe aqui, configurar o webhook, né. Então eu não vou fazer isso agora, a gente vai continuar aqui fazendo agora o sistema de compra de créditos avulsos, tá legal? Ele provavelmente vai perguntar quantos são aqui, qual o valor dos créditos avulsos, nós vamos começar aí, com valores aí na casa de R$ 30, R$ 25 para 10, 5 e R$ 15 para 50, tá. De novo, valores aqui que a gente vai colocar como, definição. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Depois a gente tem que fazer uma análise de quanto vai custar tudo isso para o sistema, né. Eu fazer todas essas consultas, todas essas checagens, né, os valores com a IA, etc e tal, tudo que eu vou gastar. E baseado nisso aí eu vou botar o meu valor que eu acho que eu tenho que ganhar em cima disso, tá legal? Então, por enquanto eu só estou dando aqui, não estou indo muito para a lógica de criação de produtos, tá, eu estou apenas fazendo aqui toda a implementação técnica, depois é só fazer a mudança de valores, tá legal? Então ele começou aqui ó, analisando toda a estrutura de projetos, analisou a parte do banco de dados e aqui ele bolou um plano aqui, né, ó, ele já colocou aqui mais ou menos uns valores, enfim, que ele acha que tem que colocar aqui e está tudo bem, nós não vamos se preocupar com isso agora, né, ele está aqui, vai criar um componente, tá, depois eu vou explicar para vocês melhor o que é componente, ele deu um diagrama de como vai funcionar, se você quer implementar o plano ou não aqui, e ele já está dando aqui todas as esquemas das chamadas de copy, economia e por aí vai, legal? Vamos implementar esse plano aqui. E aí, por fim, para acabar aqui essa aula aqui, nós temos mais 3 coisas aqui a serem finalizadas, tá. Basicamente aí, para implementar aquele plano ali, ele está falando, né, que a gente precisa configurar os alertas, né, e sumiu aqui o que que tinha aqui, que ele estava fazendo sugestão aqui. No momento aqui, o que que eu estou fazendo? Ele está criando os produtos dentro do Stripe, tá legal? Que são aqueles packs de créditos, tá legal? Então eu estou dando aqui permitir aqui, né, para todo pack aqui. Eu acho que ele tem uma opção aqui que eu posso sempre deixar, permitido, né, aqui para o Stripe ele não tem não. Mas para banco de dados aqui, para criar tabelas, enfim aqui, ele tem isso. Eu não preciso ficar clicando em permitir toda hora, tá. Depois nós vamos ter que implementar toda a regra desse sistema de monitoramento aqui, né. Quais vão ser as regras, né, de quanto em quanto tempo, né, o que que eu vou avisar para a pessoa, como que eu vou avisar, o que que eu considero que é uma mudança. Tudo isso vai ser depois configurado. Então aqui hoje, nessa aula aqui, nós basicamente criamos todo um sistema de planos, créditos, uso, conectamos aí basicamente no Stripe, é uma ferramenta de gateway de pagamento, é uma ferramenta internacional, mas a simplicidade dela em utilizar é fantástica, como vocês podem ver, não requer experiência, você simplesmente ali, você cria a sua conta, você cria a sua chave, e a partir do momento que você cria a sua chave, você começa aí a fazer a conexão, o Lovable já é totalmente integrado com ele, tá? Então você vai conseguir aí, implementar isso de forma muito rápida, muito fácil, e é um gateway de pagamento aí de classe mundial, tá. O Lovable ele fez, de certa forma aí, ah, fez sucesso que ele fez por conta disso, por simplesmente descomplicar todo o gateway de pagamento, tá. E aqui, por fim, aqui, ele está mostrando aqui, para implementar algumas coisas aqui relacionadas à atualização do sistema de back-end aqui,
para saber quantos créditos foram consumidos. Então, essas sugestões aqui, muitas vezes que eu falo sobre o Lovable, que é um caça-níquel, né? Por enquanto, ele está dentro de um plano aqui de implementação, e está sugerindo coisas muito úteis, né? Mas a partir do momento aqui que você vai e faz tudo necessário para a implantação do projeto, ele começa aqui a dar umas viajadas daqui, muitas vezes aqui, e tudo isso vai gastando crédito, tá, pessoal? Isso aqui, na verdade, está consumindo tokens, né? Então, por exemplo, aqui, a gente está aqui hoje, aqui, a quantidade de tokens aqui, ó, 749 tokens aqui, né? Ou créditos, na verdade, desculpa, aqui, né? Meu plano aqui, ele dá direito aqui a 1.200 créditos, né, por mês, tá? Então, tudo isso daqui, de certa forma, vai consumindo token e, obviamente, tem que usar com parcimônia, tá? O que eu acho que é o seguinte, ele não obviamente, ele sempre tem que tomar muito cuidado com o que ele está pedindo aqui, tá legal? Mas ele sempre é muito conciso no que ele, de certa forma, te oferece. Então, é sempre coisas importantes para o projeto. Mas tem coisas ali que, obviamente, você tem que saber o que está fazendo. Então, nem sempre sair clicando, clicando, clicando ali é importante, né? Então, aqui agora, por exemplo, ele vai implementar aqui o plano aqui, né, de fazer o quê? Né, tratar aqui todo o sistema aqui de consulta de créditos e atualização, né? Então, aqui, ó, atualizar, verify para o novo sistema de créditos, né? Então, ele está modificando isso daqui, vai implementar um fluxo de consumo de créditos, a estrutura, vai simplificar o front-end, né? Ou seja, aqui ele já está começando a fazer um refactoring de algumas coisas que ele implementou no passado, lá na base do projeto, e que já não é mais suficiente para o projeto da forma como ele está nascendo aqui. Legal? Então, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que nós não fomos, talvez, eficientes lá no início em fazer um PRD completo, fazendo tudo o que o projeto necessitaria do início ao fim. Tá legal? Porque essas regras nós estamos definindo agora. Tá? E o que eu acho que isso é importante pelo fato de que isso aqui é uma maneira didática de criar, né? Quando nós vamos implantar grandes projetos aqui com IA, esse PRD ele tem que ser feito, pensado de cabo a rabo, né? Com todas as variáveis possíveis e imaginárias que você quer dentro do projeto. Aí o Lovable já vai começar implementando certo. Aqui nós estamos fazendo em várias fases por questões aqui educacionais. Isso vai ter algum custo para você? Muito pouco, tá? Ele vai refatorar algumas coisas, mas isso não quer dizer aqui que isso vai te atrapalhar, tá? Porque no fim, olha aí quantos segundos demorou para ele poder executar isso aqui, tá? Então, continuando aqui, vamos agora aqui mostrar aqui a, o breakdown dos créditos, ou seja, o tipo de crédito, mensais versus add-on, ou seja, que tipo de crédito o cara está usando ali? Ele está usando o do plano ou ele está usando o do mensal? Legal? Super importante. E aí eu acho que, após isso aqui, finalizamos completamente a estrutura aqui de créditos. Aí a gente tem que usar a plataforma, temos que testar a plataforma para ver se está tudo certinho. Então ele veio todo aqui com uma explicação do que ele precisa fazer para implementar esse plano aqui, e o resultado esperado que o usuário vai ver claramente quantos créditos tem em cada tipo, sabe quantos créditos mensais renovam, entende que os créditos avulsos não expiram, com uma interface limpa e não poluída, tá? Gente, então praticamente finalizamos aqui esse vídeo de hoje aqui, fazendo a implementação do sistema de créditos com a integração com o Stripe de forma simples, de forma rápida, sem saber programar, totalmente com IA. E esse é o tipo de resultado que a gente espera mostrar para todos aqui, ajudar todos no jogo da receita. Você saber desenvolver o seu SaaS, tirar a sua ideia da cabeça sem saber programar com IA. Tá legal, gente? Vamos ficando por aqui. Olha, antes de ficar por aqui, olha, ele teve um bug na implementação. Acho que é a primeira vez que vocês vejam algum bug na implementação do Lovable, tá? Isso quer dizer que algo que ele fez aqui não foi o correto, e ele está fazendo o que agora neste momento, né? Ele está tentando vamos falar, se auto-arrumar, né? Ou seja, ele está tentando resolver por conta própria, tá? Então, normalmente, quando isso é na mão de um programador aqui, ou quando a gente vai testar alguma coisa, está na mão de programador, a gente tem que voltar, tá dando bug aqui. O Lovable já, muitas vezes, já entende esses erros aqui e já vai pegando simplesmente e tentando resolver o problema. Legal? Aqui ele ainda está tentando resolver. Vamos dar um reload na página para ver se ele resolveu. Dashboard, minha conta. Ele resolveu. Vamos, tudo certinho aqui. Resolveu, gente. Então aqui vocês viram o primeiro bug e ele resolvendo automaticamente, automagicamente. É isso, minha gente. Fica aqui, tunado aqui, ligado no canal.
vocês vão aí ter praticamente aí aulas aí a cada 2, 3 dias sobre o andamento do projeto aqui, do Building Public aqui do Safety Love. Se você gostou, dá um joinha aí, se você tem uma crítica também, bota aí um comentáriozinho aí embaixo aí. Manda para alguém que está desenvolvendo seu SaaS aí e não tem conhecimento de programação e quer aprender com IA. Deixa um joinha, segue em todas as redes sociais aí, o Jogo da Receita. Todas as redes sociais que vocês podem imaginar, coloca aí o Jogo da Receita que vocês vão ver. Curte a gente, segue lá no Instagram que tem conteúdos diários sendo postados aí, tá bom? Até mais.